compartilhar minha tela. E vamos ver Magno Malte falando aqui no Congresso. Para mim, que esse Itamaraty não se movimentou no sentido de socorrer... Ó o que eu acabei de falar. Olha com quem você, meu amigo de esquerda, meu amigo comunista, tá concordando. Ah, o Lula deveria ter feito muito mais. Quem é que tá dando eco para esse discurso? Quem, gente? O Magno Malta. Você tá concordando com o Magno Malta. Essa jovem que comove o Brasil, onde o mundo inteiro falou, o mundo inteiro apelou, enquanto o Itamaraty, senador Jacques Wagner, o Itamaraty mesmo, enquanto o Itamaraty não se movimentou. Aliás, o Itamaraty se movimentou, senhor presidente, o senhor que é judeu, em fazer xenofobia contra Israel, contra seu povo, contra nosso povo. Eu sou Pereira e vocês dois são judeus de sangue. Não sei se são judeus sabra que nasceram na terra ou os senhores são judeus, não sei, né? Porque tem judeu que não gosta de Israel. Mas o que Israel está vivendo por um ataque nefasto, criminoso do Hamas, e que tem sido louvado e abraçado por esse governo, senador Marco Rogério, que insiste em não querer reconhecer o Hamas como organização criminosa, como não reconhece o PCC nem o Comando Vermelho. Toda vez que esse presidente abre a boca, ele fala besteira contra o seu povo, senador Jacques Wagner. Contra o nosso povo. Eu sou Pereira, eu tenho sangue, eu sou descendente. Não, eu queria só não contestar, mas fazer alguns esclarecimentos sobre a fala do nobre senador Magno Malta. Em primeiro lugar, a economia brasileira não está na bancarrota, ao contrário. Ela tem crescido acima de todas as expectativas. Temos a inflação um pouco fora da meta, mas eu creio que vamos reposicioná-la. As famílias estão com nível de renda superior ao que tinham, e isso movimenta o comércio, a gente está vendo aí os resultados, não sou eu que estou falando. Essas são pesquisas feitas por órgãos especializados. Segundo, em relação ao trágico acidente com esta brasileira lá na Indonésia. Eu só queria lembrar a Vossa Excelência que quando eclodiu, a partir do ataque terrorista do Hamas, o pânico naquela região, o primeiro governo a colocar lá alguns aviões e transportar brasileiros que queriam voltar foi o governo brasileiro. E depois até ajudou outros brasileiros que estavam na faixa de Gaza e que queriam voltar. Então, esse não é um governo que se omite. A chancelaria provocou na Embaixada Brasileira em Jacarta os diplomatas que foram cobrar do governo, porque nós não temos vulcões aqui. E seguramente quem é responsável na Indonésia para cuidar desse tipo de acidente, seguramente eles têm muito mais tarimba do que nós. Infelizmente, o resgate foi feito já com a jovem sem vida. E eu me solidarizo, assim como imagino todo o povo brasileiro, porque isso comoveu todo mundo, me solidarizo com a família. Agora, não é verdade, pode não ter mandado o avião, isso não era a coisa mais importante. O mais importante era resgatar essa jovem da onde ela tinha caído. Pelo visto, caiu de uma altura muito grande, por isso já foi encontrada, já estava 72 horas sem comida, não sei se ela tinha alguma água com ela na hora que caiu, mas com aquela queda eu acho que não deve ter segurado nada, e infelizmente ela estava sem vida. É uma fatalidade que ocorre com uma pessoa que deve conhecer e tem aquele espírito de fazer trilha, estava com família. Ó, o Lucas faz uma consideração importante, né? Eu não tô tão preocupado e nem triste com o rico morre fazendo o que gosta. Eu tô preocupado e triste com quem tá numa rua com frio. Essa deve ser a prioridade do presidente Lula, tá? Se o presidente Lula tem que ser cobrado por alguma coisa, tem que ser por isso. E não dessa forma também antipetista, né, gente? O Magno Malta é um verme, né, gente?
É um verme horroroso, né? O que eu gosto no Jax Wagner é que ele responde sem perder o equilíbrio. Tem que aprender a só não dar risadinha no negócio da Marina, né, Jax? Eu gosto do Jax também, já entrevistei ele uma vez, é um cara super bem apessoado, bem falante. E gosto mesmo dele, assim. Gosto até de graça. Não tô nem falando especificamente de alguma coisa. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas, mandando superchats aí, gente. Eu tenho que encerrar hoje a live às 10, tá? Se vocês puderem nos ajudar, eu preciso muito da ajuda de vocês, que eu não estou em casa, gente. Aliás, eu capotei de cansaço que a gente tá. Vai pra lá, vai pra cá, sobe pra lá, faz outros negócios aqui. A gente precisa muito da ajuda dessa comunidade linda e maravilhosa que não nos abandona. Tô aqui viajando com vocês, tô trazendo para vocês coisas importantes. A gente vai fazer as coisas da melhor forma, tá, gente? Deixa eu pegar aqui só. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. É isso aí, gente. Vamos ouvir mais o Jax. Inclusive, fazendo a mesma trilha, e o governo foi lá. O governo da Indonésia, repito, que tem... Obrigado, Lilian! Que as nossas... Vamos almoçar aqui em Brasília, Lilian. De um vulcão que nós não temos, mesmo um vulcão que já não emitia mais lavras, etc. E, portanto, só para esclarecer a Vossa Excelência, que toda vez que um brasileiro está em apuros fora do país, por isso eu fiz questão de citar o caso de Israel, depois do ataque terrorista, nós colocamos mais de um avião e fomos o país que muito mais rapidamente, o avião estava lá estacionado, quando ainda nem se conseguia sair, no caso da faixa de Gaza, os brasileiros que lá estavam para sair. Então, é só para... Eu conheço a vossa veemência, a vossa paixão, como eu também sou apaixonado por Israel, e quero insistir em dizer o seguinte: o presidente Luiz Inácio, em hipótese nenhuma, é um antissemita, senão não teria como líder do governo dele um judeu, como não teria no primeiro governo um assessor de imprensa judeu, como tem uma pessoa que é praticamente uma sombra dele, Clara Ante, judia. Não quer dizer, até o contrário, que nós concordemos com o atual governo de Israel, porque é abominável o crime do Hamas, mas eu creio que a resposta acabou sendo tão violenta que não é o presidente Lula. Eu tenho filha que vive nos Estados Unidos e na Califórnia, que é um lugar tido de cabeças abertas, vamos dizer assim. E, no entanto, no banheiro feminino da escola dela, está todo pichado de suástica. Porque se a gente conhece a história, Vossa Excelência seguramente conhece, de Davi contra Golias, querendo ou não, a imagem que o mundo tem por o fato do Estado de Israel ser um Estado muito mais organizado, que tem forças militares muito mais organizadas, até porque ele é cercado por países com quem não tem até hoje, que não aceitam, como Vossa Excelência disse, a existência do Estado de Israel. Eu sou daqueles que defendem a existência do Estado, como defendem a existência de um Estado para os palestinos. Essa convivência é que eu defendo, para que a gente possa ter paz. Então, só para esclarecer, o governo, de pronto, acionou seus embaixadores lá em Jacarta, que foram cobrar do governo de Jacarta, até porque a gente não teria como mandar uma equipe de salvamento aqui, que seguramente não teriam, provavelmente, a mesma expertise que eles têm lá, porque lá está cheio de vulcão. Então, é só para esclarecer, respeitando o seu pronunciamento, mas para esclarecer isso. O presidente Lula não é um antissemita. Se ele fosse antissemita, não estaria lá, nem estaria aqui, se eu reconhecesse nele um antissemita. Ele sofre de ver inocentes, que não são do Hamas, são crianças, são médicos e até diplomatas, que foram atingidos pela reação. Quanto à questão do presidente americano fazer o combate, fazer o ataque, mesmo que ele tenha sido cirúrgico em cima de instalações que são bons de serem controladas, porque nós não queremos muitos países tendo bomba atômica, etc., etc., mas
para quem defende a paz, prefere não apoiar, como não apoiou a invasão da Rússia na Ucrânia. Então, é uma questão de uma posição política. Olha o meu banheiro aqui, que o presidente Marcos. sempre conduz e tem coerência nela. Em Brasília. Era só isso. Obrigado, presidente. Grande Jacques Wagner, meus caros, minhas caras. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.